Olá, prezados, professor Fernando, siga nosso canal no YouTube, fortaleça nosso trabalho. O nosso vídeo de hoje, questões da homologação da PMCE, mais as conjunturas SES, Polícia Penal, Civil e Bombeiros. Saudação de hoje, doutor Marcelo Christian, procurador de Mauriti, colega nosso na Faculdade de Direito. O Saraiva, OIP, vai ter sua posse sexta-feira. A Lumara, Comissão dos Aprovados da PM, Guerreira Desenrolada. E o nosso Cônsul do Povo, a dia a dia, com as bandeiras da segurança, civil, militar, bombeiro, SES, sempre o pessoal está procurando no cônsul e sua equipe, e ele está sempre na batalha. Vamos falar da civil, pessoal. Civil, já tinha vagos, 586 cargos vagos. Informação que muita gente não sabe. Antes da quebra de cláusula, tinha 586. Com a criação do 2000, ficaram 2.586 vagas. Então, muita gente perguntando ontem, 750 vai ser tirado das 2.000? Não. Vai ser tirado das 2.586. Então, vai ficar 1.836 pessoas para quem já está apto prosseguir nas fases, prosseguir no concurso. Veja, 2.586, tirando os 750 que estão cursando, está sobrando 1.836 para as pessoas que já estão aptas, fizeram todas as fases, só esperando a nomeação em posse. Os que vão ter redações corrigidas, questões de PCD, vão prosseguir, mas é outra realidade. Então, sexta-feira, como nós falamos agora, vai ser a posse dos OIPs, somada complementar, e segunda-feira começa o curso, certo? Super T2, OIP e delegados, como nós afirmamos, setembro. A OIPs, cargo de OIP, a gente não diz que nossas informações seriam menos do que 750. Vai ser no mínimo isso aí. 750 para lá, os OIPs. E o delegado, queremos também que sejam pelo menos 100, como foi agora. Então, as conjunturas da civil são muito boas. Para não ficar nenhuma dúvida, existia 586 cargos vagos antes da quebra de cláusula. Foram criados mais 2.000. Então, ficaram 2.586. Tirando os que estão cursando, 750 OIPs que estão cursando, está sobrando 1.836 vagas, certo? Para ser usadas para quem já está apto em todas as fases e futuramente quem vai prosseguir nas fases, que vai ter algumas redações corrigidas, ou muitas, durante a validade, certo? Polícia Penal. As informações que a gente tem, como a gente sempre diz, vai haver a quebra de cláusula de barreira. E nossa aposta, nossas informações, nossas fontes, que será esse mês de julho. Por quê? Mais um indício forte também. Ontem o governador falou nas redes sociais, já deu ordem de serviço, construção de novo presídio. E a gente já tinha informações, já foi veiculado na imprensa, e tem a criação de 5.000 vagas. Então, o restante dos policiais penais vão ser chamados, final de agosto para setembro. Vai ter a quebra de cláusula de barreira para os remanescentes, ou o pessoal do cadastro, como queira. E tendo essa quebra, prepare-se. Próxima fase deles é o TAF. E aí vocês têm que treinar, perseverar, porque não pode vacilar. Depois do TAF, aí meio caminho andado, certo? Então as conjunturas dos policiais penais são muito boas. Dando prosseguimento, pessoal, quanto às questões do SES, as informações que a gente tem, as fontes são mais fechadas, do SES e dos policiais penais. Mas a gente afirma as mesmas conjunturas. Convocações por mês de julho, agosto e setembro. E também o principal, vai ter a criação das vagas. Salientando que o SES só são 900 e poucas vagas. E tem 2.000 e poucas pessoas aptas. Foram chamados 502 socioeducadores. Então, é ter paciência, é aguardar. A qualquer momento pode sair uma conjuntura nova, a gente vai atualizando. Teremos convocações em julho, agosto e setembro. E a criação das vagas já está bem andada, bem encaminhada, certo? Bombeiros. T1.2 será 275, mas a gente já falou em alguns vídeos. Antes era 250. Professor, por que mudou esse número? Porque temos informações que o CFO dos bombeiros, que vai ser em setembro, segunda turma, já tem alguns guerreiros que estão na T1.1 e alguns que vão entrar na T1.2 ou na Super T2, se for juntas, estão no CFO. Então, esses guerreiros que estão no combatentes, soldados que estão na T1.1 e quem for entrar na T1.2, quando estiver cursando, chegar a setembro, é lógico que vai querer ir para o CFO. Carreira mais promissora. Então, por isso que vai ser chamado 275. Porque ele já tem essas informações certas, seguras, que esses guerreiros estão cursando, os combatentes vão para o CFO. E mais uma vez, a Super T2 dos bombeiros será em setembro. Super T2. Tanto o curso de oficial, que a gente arrisca dizer que vai ser
no mínimo 50 ou mais. Nosso palpite fica entre 60 e 70, mas ninguém bateu o martelo ainda, nem os órgãos do governo. Mas temos informações de bastidores e das fontes. E que a Super T2, de 400 a 500 pessoas dos guerreiros combatentes, dos soldados. Como também sempre lembrando que a qualquer momento pode ter o chamamento, a convocação de mais guerreiros para completar o cadastro. Os bombeiros têm 982 pessoas aptas. Foram 200 para ter 1.2. E o cadastro precisa ficar com 900, certo? Então vai ser convocado aí em torno de 600 pessoas, 700, para que complete esse cadastro. Tirando as vagas, as 450 que é as vagas, não vai sobrar nem 500, certo? Então é aguardar. Tem 1.2 que muita gente pergunta, professor, travou na Casa Civil? Foi. Estamos indo atrás, o cônsul do povo está indo atrás, estamos falando com as fontes para saber o que aconteceu. O processo estava bem adiantado. O governador falou em 2 semanas atrás, já estava tudo certo, já tinha um calendário, e aí a gente não tem a informação precisa ainda por que travou na Casa Civil. A qualquer momento a gente pode atualizar vocês nos grupos ou fazendo um vídeo, certo? Então, no momento, as conjunturas dos bombeiros são boas. O pessoal da T1.2, prepare-se. Dando continuidade, pessoal, vamos às questões da PM. Calendário eleitoral, a gente sabe que tem as restrições, as vedações, o que pode e o que não pode. Os políticos, inclusive o governador, os que é candidato aí, não participar de solenidade e outras coisas. Mas a questão principal que a gente vai ater vocês é a questão da homologação. A lei diz 3 meses antes e 3 depois não pode nomeações. Exceções, algumas situações. Caso dos cargos do executivo, é o caso aqui do nosso estado, e quando o concurso é homologado. Então, deixando bem claro isso. O concurso foi homologado até 4 de julho, no nosso caso da PM foi em abril. Pode haver convocações tanto para as fases, como pode haver a formação para o curso. E a lei mudou alguns anos atrás, quando o camarada é convocado para as fases, entrega exames admissionais e de saúde, ele já entra como aluno soldado, como aluno, como servidor. Então, deixando claro logo isso. Professor, tem homologação total e parcial. Vou explicar isso para o pessoal. Parcial, porque o concurso ainda tem alguma pendência, tem algum prosseguimento, alguma fase vai prosseguir alguns candidatos. Vamos dar o exemplo da penal, aqui do Ceará, para vocês entenderem. O concurso era 800 vagas, entre vaga e cadastro. 600 vagas e 200 de cadastro. Tiveram aptas 834. O concurso foi homologado parcial. Professor, o pessoal fizeram tudo, entregaram os exames, tudo pronto, tomaram posse, o exemplo. Os 440 e foi parcial? Foi. Para eles, na prática, para eles que tomaram posse, foi total, não tem mais nada a fazer. São servidores, estão trabalhando, boa sorte. E para o concurso de termos formais foi parcial. Por quê? Porque tem guerreiros que vão prosseguir nas fases, tem demanda, tem algumas coisas aqui para cumprir, então foi parcial, certo? No caso da militar, como muita gente estava apavorada, viram os vídeos da concorrência, nós discordamos da concorrência, pensamos diferente, e outros colegas que eu fui atrás, outros da área jurídica, e aí eu cito o doutor Marcelo Cristo, colega meu da faculdade, da FAP, hoje é procurador de Mauriti, e ele afirmou, junto com o nosso entendimento de muitos colegas, que não vai haver mais homologação. Uma vez homologado o concurso, pronto, já foi homologado. Aí muita gente disse assim, eu vi outros vídeos, eu vi os concorrentes falando que teria que ter homologação com todos que vão prosseguir. Não, não vai haver mais homologação. Tá para sair aí o resultado final ou reclassificação. São a mesma coisa, tanto faz dizer resultado final, como está no NUP, como reclassificação no popular, que muita gente entende. Vai sair computação de todos. Portanto, aí você vai saber se vai ficar na T2, T3, ou numa possibilidade pequena, uma T4. Dependendo do tanto que vão ser convocados. O X da questão, professor, se passasse do D4, pode convocar? Não. Se o concurso não foi homologado até 4 de julho, que foi sábado, não pode convocar mais. Não pode nomear. E no caso da polícia e outros órgãos de segurança, poderia convocar para as fases. Mas muita gente preocupada, achando que dizendo que viu os vídeos de outras pessoas que não convocassem até segunda, que era sábado, não era de útil, esperar o diário sair na segunda, o pessoal não poderia ser nomeados. Não poderia ser nomeados e empossados. Já entra como servidor. Mas nós discordamos disso e outros colegas também da área jurídica discordam. Por quê? Mais uma vez dizendo, o concurso da polícia foi homologado em abril. E aí é uma extensão. Tem a questão eleitoral, o governador não está se aproveitando da política.
já tinha isso no orçamento, já tinha com os órgãos da CEPLAG, PGR, já tinha com todo o alinhamento dessas vagas, já foram criadas as vagas. Tudo isso, quebra de cláusula, criação de vagas, foi tudo antes do dia 4 de julho, tudo no mês de abril. Então fiquem tranquilos, podem ser convocados para as fases, vão fazer as fases e podem até iniciar os cursos, ser nomeados e empossados. Por quê? Porque o concurso foi homologado em abril, não vai haver mais homologação. Como algumas pessoas disseram de forma equivocada, nosso entendimento, que vai haver o resultado final e reclassificação, que é a mesma coisa com a nota de todos. Professor, o senhor falou que não passava do dia 15 do outro mês. Isso. O processo estava todo certinho, todo em andamento. Quando chega na CEPLAG, tinha muitos erros, muitos vícios formais. E lá eles olham tudo, pontuação, tudo. Então teve que voltar o processo, atrasou 2, 3 semanas, e quando estava na reta final, passou por vários órgãos, o secretário da CEPLAG oficial, falamos até no vídeo anterior, o secretário tirou férias. Aí o processo voltou, deu uma parada. Mas já tem sua substituta, os erros formais que tem, as ilegalidades que tinha, algum vício de formalidade, está sendo corrigido. Então, creemos que até a próxima semana esse resultado final saia. Então, para vocês da PM, mais uma vez, não vai ter homologação, a gente entende as vedações eleitorais, mas o concurso foi homologado em abril. E as turmas que vão ser chamadas T2, Super T2 de setembro, ou as que vão ser depois, já uma extensão desse concurso. Já estava prevista uma quebra de cláusula e com a criação das vagas, foi tudo antes de 4 de julho. O nosso entendimento de muitos colegas vai ter convocações normais para as fases e se o governo quiser, como a gente criamos que vai ter interesse, começar a formação já nomeados e empossados. Professor, quantos o senhor acha que convoca? Eu acho que ele vai convocar um grande número de pessoas. Na civil, não tinha os aliados pedindo, não tinha cônsul, não tinha agente, e ao mesmo tempo ele convocou quase 3.000 pessoas. E ficaram prontas 2.200 e poucos, aptas, passadas em todas as fases. A militar, como precisa de muita gente, é outra realidade, é outra conjuntura, creemos que ele vai seguir a ideia do cônsul do povo, uma ideia que nós apoiamos, que outros aliados apoiam, e convocar muita gente para as fases. Lembre-se, para as fases eles podem convocar 4.000, 4.500, creemos que eles convocam aí entre 4.500 e 5.000, para as fases. Terminou as fases, tantas pessoas prontas, aptas, 4.000. Aí ele vai dizer, eu vou formar 2.000. Provavelmente forma 2.000 na Super T2. Ou 2.500. Pode acontecer isso. E o restante dentro da validade. Então, nossas informações são boas, são precisas. Acreditando nas fontes, não mudou nada. Existem as questões da burocracia. Outro exemplo que eu vou dar para vocês. Pessoal da complementar da civil. Foram 3 semanas e meia de processo. O processo vai, volta, um errozinho, uma coisa e outra. E hoje, dia 8, que eles estão entregando os documentos, e amanhã, dia 9, vão entregar a perícia. Vão comparecer à perícia. E sexta-feira vai ter a posse deles. Veja, 3 semanas e meia. 54 pessoas da complementar, da civil. Estou dando esse exemplo. Então, na militar também, a CEPLAG é muito rigorosa. Olha todos os erros, todos os detalhes, inclusive pontuação. E como o secretário se ausentou, o processo voltou pelos erros, teve que retificar, corrigir e também pela ausência do secretário. Mas queremos que até a próxima semana saia. Acreditamos que a convocação para as fases vai sair esse mês. Fique atento, fique firmes, confiando que é como a gente diz. O que é do homem, o bicho não come. Sempre Deus no comando. Se gostou do nosso vídeo, dê aquele like, fortaleça nosso trabalho. Estamos firmes e fortes.